Mentoria para concurso público. Eu acho que esse, se não for, é um dos temas aí, assuntos mais polêmicos aí no mundo dos concurseiros. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre isso com vocês, se vale a pena ou não pagar uma mentoria e um mentor para te ajudar no estudo para concurso. Então, espero que vocês gostem do vídeo, espero que ajude alguns aí que estão pensativos se vale a pena ou não a gente fazer esse investimento. Peço aí que você deixe o like também, se inscreve no canal e comenta qual a tua opinião. Só lembrando, cara, vamos ter educação, vamos falar aí as nossas opiniões, mas com respeito ao próximo. Não venha falar, quem paga a mentoria ou quem não paga é burro, é aquela coisa. Não, cara, cada um vai fazer aquilo que quer, cada um vai usar o seu dinheiro da forma que quer. Então, deixa a sua opinião aí, deixa a tua experiência, se foi boa, se foi ruim com alguma mentoria, que a gente vai tentar chegar em algum lugar aí, não apenas ficar feito malucos, entendeu? Então já comenta aí, que a gente vai elucidando aí, vou responder os comentários também, qualquer dúvida, enfim, mas bora lá. Eu destaquei alguns pontos aqui, galera, e no final do vídeo, fique até o final do vídeo, vou ter certeza que vai ser proveitoso para você. Eu vou trazer o meu relato pessoal, já participei de uma mentoria, só uma, a minha vida toda de concurseiro, né, esses 6 anos aí. Já falei algumas vezes aqui em outros vídeos, com o pessoal aí, o pessoal lá que são membros do canal, né, no grupo do WhatsApp. Se tu quiser participar do grupo do WhatsApp, torna-se membro aí. Valorzinho irrisório, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, meus resumos bisurados, vídeos exclusivos. Então dá uma olhada aí depois e vê se vale a pena pra ti, beleza? Mas eu já falei algumas vezes, então no final do vídeo eu vou falar o meu relato pessoal e se pra mim ajudou ou não, se eu acho que valeu a pena pra mim. Mas antes de chegar nesse ponto, eu vou destacar algumas coisas aqui, né? Tô com uma colinha aqui que eu anotei para facilitar minha vida. Pontos positivos e negativos, galera. Mentoria, cara, já começando a falar minha opinião. Matheus, vale a pena ou não? Cara, depende. Depende de muitos fatores. Depende de qual seja a mentoria, de quem seja um mentor. Depende do valor da mentoria. Eu acho que. Acho não, vocês podem ver no mercado que tem mentorias baratas, bem em conta, e tem mentorias muito caras, né? Então vai depender do teu bolso, do grau de investimento. Não dá para chegar e falar que não vale a pena ou vale a pena 100%. Não. É algo que tem que ser analisado, tem que ser visto qual é a mentoria, tem que ver qual é o histórico dela, quem são os mentores, se são realmente pessoas qualificadas, pessoas que têm mesmo um currículo bom para te ensinar a estudar, entendeu? E te dar esse norte aí no estudo. Então, de uma forma geral, depende. Depende muito de qual é a mentoria. Então, partindo desse ponto, temos fatores aí positivos e negativos. Não vamos ser ingênuos e falar que é tudo às mil maravilhas e também não vamos ser hipócritas e falar que é tudo negativo. Porque existem pontos positivos e negativos, assim como tudo na nossa vida, né? Eu vou destacar alguns pontos positivos aqui que eu acho, na minha visão, mas vocês podem estar complementando. O que eu vou estar falando aqui não é um rol taxativo, não, de forma alguma, apenas exemplificativo. Então vocês podem complementar aí, falar alguma coisa que eu não falei que vocês acham que ia ajudar. Mas enfim, eu vou começar aqui. Ponto positivo, cara. Primeiro, economia de tempo, né? Tu vai ter uma organização ali. Muitas pessoas, quando tá começando a estudar, perde muito tempo vendo como é que vai fazer. Se tu pagar a mentoria, não tô falando do mérito ainda se é qual mentoria X ou Y, não, mas de uma forma geral, tu pagar a mentoria, tu vai economizar tempo de organização de estudo. A própria organização do estudo em si, né, já é um segundo ponto muito positivo, questão de montar cronograma, definir metas de prioridade, ajustar o plano conforme a tua evolução. Nos primeiros meses, toda essa forma, o mentor ali, a mentoria vai te ajudar a progredir para tu não ficar de uma forma só ali estagnada. Então, economia de tempo, número um, né? A organização dos estudos também facilita muito. Evita erros, terceiro, né? Agora, evita erros muito comuns aí, estudar teoria demais, por exemplo, fazer poucas questões, negligenciar revisões. Quem quer ver aí um vídeo como eu faço as minhas revisões do Matheus, tem um vídeo aqui no canal para todo mundo e tem um vídeo muito bom lá na parte dos membros também. Quem tiver interesse, pensa numa uma olhada lá. Mas enfim, a pessoa tem um direcionamento melhor, né? Não fica naquela de trocar de concurso toda semana, sair um edital aqui, sair um edital ali. A pessoa fica meio dispersa, né? Então, com a mentoria, com o mentor, tu vai ter orientações e conselhos e opiniões que vão te ajudar a manter o foco, né? O quarto aqui que eu diria é a questão da prestação de contas em si, né? Porque tu investiu um valor naquilo e a gente sabe, cara, coisas que são de graça, gratuita, que a pessoa ela não deu nada ali em troca, né? Questão monetária.
o pessoal negligencia. Já associei que coisas gratuitas não são boas ou têm uma qualidade ruim. Então, quando tu paga por um serviço ali, é, tu vai querer, normalmente, né? Tu vai querer usufruir daquilo da melhor forma possível. Então, tu vai ter essa coisa de, eu paguei a mentoria, então eu vou utilizar ela da melhor forma possível. É óbvio que nem todo mundo faz isso, né? O cara paga a mentoria ali e taca o foda-se e não usa ela de jeito nenhum. Então, são esses pontos aí que eu acho que são pontos positivos, né? Só recapitulando aqui, né? Economia de tempo, organização dos estudos, evita erros comuns, quando eu falei, prestação de contas, essa parte que eu acabei de falar no final. E agora eu vou falar alguns pontos negativos que eu acho. O primeiro, não faz milagre, cara. Mentoria não faz milagre. E agora que já entra aquela questão da pessoa entrar com a expectativa muito alta, né, velho? Aí tem dois erros. Muitas vezes a pessoa que está oferecendo a mentoria, ela promete demais, já está um erro, né? Ela promete demais para o candidato, para a pessoa que está achando para concurso, e o candidato entra com a expectativa lá em cima, achando que o cara vai te mostrar o surreal, milagroso, que vai encurtar teu caminho, e não funciona assim, rapaziada. Mentoria não funciona assim. Se for um mentor honesto, e ele for verdadeiro, e tiver querendo fazer um trabalho bom e honesto, ele vai te falar, cara, eu não prometo nada para você, e aqui a gente vai orientar, vai tentar fazer um planejamento, vai se organizar, mas o que é mais importante é a tua dedicação, a tua constância, a tua disciplina. Mas o mentor não vai fazer milagres. Então, tem esses dois pontos. O mentor não pode prometer coisas que não existem. E o concurseiro, no caso, que vai entrar na mentoria, cara, não entre com expectativa absurda, não, velho. Porque muitas vezes eu já vi muitos relatos de pessoas que não gostaram de certas mentorias, porque o cara tava com a expectativa muito alta, velho. Aí entrou lá dentro, não era aquilo que ele imaginou, ele se frustrou. Aí já sai dizendo que a mentoria é uma merda, né? Pode ser que seja, tá bem, né? Mas aí, como eu falei, vai depender de cada mentoria. Então, não faz milagre de jeito nenhum. A parte do dinheiro, do money, né? Pode ser muito cara, como eu falei no início, tem mentorias aí de todos os valores. Mentorias, sei lá, de 200, 100 reais, 150, até mentorias aí de 1.000, 1.500. Até mais, para falar a verdade, as mais caras que eu já vi foi nessa faixa de uns 1.000 e pouco, né? Se tiver mais do que isso, eu não vi ainda. Então, a galera bate em cima mesmo, né? Dessas que são mais caras e tal. Mas, cara, essa questão de valor, sinceramente, velho, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Se o cara chegar para inflar, mas eu quero pagar essa mentoria aqui de 3.000. Fala, velho, tu tem o dinheiro, tu acha que vai valer a pena para você? Não, eu acho. Pô, mete bronca lá, o dinheiro é teu, fica à vontade. Então tem toda essa questão, né? Pode ser muito caro, tu pode pesquisar ali, achar uma mais em conta e tal. Geralmente essas que são muito caras, o pessoal oferece mais recursos, né? Se for uma mentoria boa mesmo. Então, essa parte do valor monetário vai influenciar muito, mas aí é muito particular de cada um. Pô, Matheus, não tenho condição de pagar a mentoria. Beleza, mano. Outra coisa, cara, já para deixar bem claro. A mentoria, cara, seria um complemento, uma ferramenta para tu estudar, mas não significa que tu precise de mentoria para ser aprovado, entendeu? É como se fosse o cursinho, na verdade, né? Eu, por exemplo, tenho um projeto Caveira aqui. Cara, eu poderia ser aprovado e estudar sem o projeto Caveira, eu poderia pegar outro cursinho, poderia garimpar na internet aí as informações. Seria muito mais difícil, eu ia perder muito tempo fazendo toda essa pesquisa de conteúdos, mas o projeto Caveira ali já me dá um direcionamento e não preciso quebrar minha cabeça. Ele é 100% essencial para me passar? Não, nada é 100% essencial para você passar. A mentoria também é isso. Então, cara, Matheus, não consigo pagar a mentoria. Pô, cara, tá de boa. Aqui no YouTube mesmo tem muita coisa gratuita. Aqui no meu canal, de certa forma, também tem muita coisa aí, bizus, dicas, várias coisas que eu falo. Qual é a diferença? Cara, na mentoria vai estar tudo organizado, vai ter uma linha de raciocínio, vai ter um método, vai ter uma sequência de aulas, vai ter tudo bem esquematizado do que você vai fazer. E aqui no YouTube, por exemplo, é mais solto, né? As informações são jogadas esparsas aí, mas o conteúdo em si está aqui no YouTube de forma gratuita. A mentoria tem muito essa pegada também de tu pagar pela organização, por algo já metódico ali e organizado. Mas beleza, passando por isso aí, né? Falei que ela pode ser muito cara. Aí chega a parte dos mentores em si, né? Cara, alguns entregam um pouco, né? O cara promete muito ali e chega lá na hora do vamos ver, o cara te joga um cronograma genérico, uma pegada assim mais motivacional, te entregar algo muito superficial, né? Então, como eu falei no início, vai depender de cada mentoria. Não podemos generalizar que todas vão ser assim, mas é um ponto a se pensar, é por isso que você tem que pesquisar muito. Aqui eu adquiri também, que eu vou falar mais no final do vídeo, cara, eu passei mais de ano vendo o conteúdo gratuito deles, acompanhando, vendo como é que era, até eu falar, não, vou adquirir. Aí adquiri
mas eu vou falar mais com detalhes no final do vídeo, beleza? Então, é a questão da dependência também, né, cara? Se tu pegar a mentoria que eu peguei, por exemplo, já dá um breve spoiler aqui dela. Desde o primeiro dia, os caras deixaram bem evidente e claro que a ideia deles era ensinar a gente a estudar e depois tu sair da mentoria e seguir com tuas próprias pernas, entendeu? Eu vejo que uma mentoria que faz tu criar a dependência dela não é legal, porque a maioria delas não são vitalícias, né? Tu vai ter que ficar renovando. Então o cara quer que tu renove todo ano para continuar pagando, né? Isso eu não acho interessante. Eu acho interessante essa pegada. Pô, paguei a mentoria, vou consumir aqui o conteúdo, vou ver as orientações aqui dos mentores e vou ficar autodidata, né? Que é a pessoa que consegue estudar sozinha, consegue desenrolar sozinha, aprende a estudar, né? Acho que a grande pegada da mentoria é essa, te ensinar a estudar e te ensinar a se organizar. Então, mentorias que tu fica dependente dela não são legais, então isso é um ponto negativo. Busque mentorias e mentores que vão te ensinar a estudar e vão largar a tua mão e tu vai seguir o teu mundo sozinho depois, entendeu? Porque esse cara, tu vai ficar pagando mentoria todo ano, aí eu acho que já não compensa muito, né? Acho que mentoria é o que você compra uma mentoria, utiliza ela da melhor forma possível, aprende a estudar e pronto, segue tua vida de estudo. Entendeu? Aí, falei aqui pontos positivos e negativos, né? E tem um aspecto também, galera. Nem todo mundo precisa de mentoria. Eu já vi muita gente ficando frustrada porque o cara já tá no nível alto, velho. Ele já tá no caminho certo, ele já sabe estudar e tal. Só que ele tá sem paciência de vir aquele concurso dele. Aí o cara acha que com a mentoria vai resolver. Ele pega a mentoria, chega lá na mentoria, ele vê tudo que ele já sabe. Aí ele fica frustrado. Então, mentoria não é para todo mundo. Aqui eu vou citar quem, assim, na minha visão, necessita mais de uma mentoria, né? Iniciantes, cara, o cara que está começando a estudar para concurso agora, se ele tiver condições financeiras de investir uma mentoria, não estou falando para ele comprar uma mentoria de R$ 1.000, não, mas qualquer mentoria aí de um mentor bom, que seja em conta e caiba no bolso dele, cara, se tu é iniciante, tu conseguir fazer isso, velho, ajudar demais. Tu vai desde o início evitar o máximo possível cometer erros. Já falei aqui muitas vezes para vocês que eu estudei aí, sei lá, uns 2, 3 anos, muito errado mesmo, porque eu tenho certeza que se eu tivesse pegado uma mentoria, tivesse tido uma orientação, se eu tivesse ido atrás de como aprender a estudar desde o início, como eu comecei lá em 2020, eu tenho certeza que provavelmente não é o que eu acredito, né? Eu teria passado em outros concursos, em mais concursos e teria tido um aproveitamento maior nesses 6 anos, mas depois de só uns 2, 3 anos que eu realmente tomei aquele choque de realidade e vi que estava indo para o caminho errado, que eu decidi buscar aprender a estudar, entendeu? Então, para quem é iniciante, cara, recomendo demais, vale muito a pena. Não estou dizendo para tu comprar uma mentoria muito cara, não, qualquer coisa aí, um método, qualquer coisa que te ajude aí no caminho certo e, óbvio, de mentores bons, pessoas que realmente vão te ajudar. Pessoas muito desorganizadas, né? Tem uma galera aí que é muito louco, o cara não consegue se organizar, o cara estuda ali na moda caralho. Então, uma mentoria pode te colocar nos eixos ali para seguir um padrão, tem que ser organizado, cara. Estudar desorganizado não funciona. Então, pessoas iniciantes, pessoas desorganizadas. Quem já tentou estudar sozinho e não conseguiu manter a consistência também, a mentoria ela te ajuda, porque normalmente essas mentorias te colocam em um ambiente com outros concurseiros, né? Com os outros mentorados ali. Então, é igual o que acontece aqui no nosso grupo do WhatsApp, né? Aqui do canal. Quem se torna membro aí, por um valorzinho irrisório, o pessoal entra no grupo e constantemente o pessoal manda mensagem lá e relatos falando que tá ajudando muito a manter a constância. Para vocês terem ideia, o pessoal, a gente acorda, eu e mais alguns, né? Acordamos de madrugada para estudar. O pessoal teve uma época que estava ligando um para o outro de madrugada para ajudar o guerreiro a levantar para ir estudar. Então, isso aí te ajuda muito a manter a consistência. Então, dentro das mentorias, geralmente, normalmente, tem essas comunidades. Então, isso aí ajuda muito se tu tá para baixo, tá com a moral muito baixa e precisa de um ambiente assim, com pessoas que estão na mesma vibe, com o mesmo objetivo, pode te ajudar muito. E a galera aí que tem uma rotina pesada de trabalho, né, cara, e tem pouco tempo para estudar e não tem esse tempo para buscar formas e métodos de estudo, né? Então, o cara que tem um trampo muito puxado, trabalha o dia todo, só chega em casa ali, ou de manhã cedo, tem 2 horas para estudar no dia, e ele já quer uma organização muito boa para só sentar e estudar, uma mentoria também é válida, entendeu? Então, só recapitulando, iniciantes, pessoas muito desorganizadas, quem não consegue estudar sozinho aí, quer ter uma ajuda na consistência, e pessoas que têm pouco tempo aí para errar, né? Para errar que realmente só tem um tempo de papear e não tem um tempo de ficar pesquisando métodos de estudo. Então, para esses, eu acho que é top super válido. E
tem algumas pessoas que não precisam de mentoria, vou citar Edu também. Quem já sabe montar um cronograma, por exemplo, né? O cara ele já sabe como é que ele tem que fazer, já sabe como é que ele tem que estudar, as disciplinas que ele tem que fazer, cara, talvez não seja muito válido. Tem muitas pessoas que assinam mentoria também pela questão de não saber revisar, mas tu aí, por exemplo, já sabe revisar, já sabe como é que funciona o teu método de estudo, talvez não precise. Pessoas que têm a disciplina consolidada e a consistência muito boa, o cara já estuda todo dia, não precisa de motivacional, não precisa de nada, todo dia ele está ali estudando. Talvez não seja tão vantajoso, né? Quem consegue identificar sozinho os seus erros é o autodidata. Isso eu considero que hoje em dia, óbvio, né? Então muito eu evoluí ainda, mas hoje em dia eu vejo que eu melhorei muito depois que eu peguei a mentoria, que eu vou falar mais no final do vídeo. E depois da reta final ali da APS foi onde eu realmente eu vi que cara, encontrei o meu método, encontrei aqui a forma correta do meu estudo do Matheus, que talvez não pode ser o de vocês. Então, hoje em dia eu consigo identificar onde é que eu estou errando, onde é que eu preciso melhorar. Óbvio, não sou nenhum especialista, expert não, mas hoje em dia eu consigo ter uma orientação melhor. É por isso que o pessoal sempre saiu a mentoria do Caveira, né, recentemente, lá os Scorpions, o pessoal perguntando, e Matheus vai pegar? Eu falei, cara, pra mim não tem necessidade, velho, eu já me encontrei, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, eu já sei meus erros, já sei meus pontos fracos, eu sei o que é que eu tenho que fazer. Por quê? Da outra mentoria que eu peguei, então, na minha visão, eu não iria me agregar muita coisa, entendeu? Não estou dizendo que a mentoria é ruim, já vi a galera elogiando, dizendo que é muito boa, mas assim, pra mim não faz mais sentido, entendeu? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, essas pessoas aí, talvez, eu acho que não precisa ter um cara aí, cara, tu já tá com índice de acerto muito alto, tu já tá muito bem, tu já tá passando em algumas provas, ou tu tá batendo na trave em algumas provas. Cara, talvez o que precisa pra ti é só um pouco de paciência, calma. Talvez não precise se desesperar e já querer comprar uma mentoria aí muito cara e tal coisa, entendeu? É só ter paciência, mas cada caso é um caso. Mas assim, galera, agora eu vou falar do meu relato pessoal, como foi a minha experiência com mentoria. E assim, eu vou falar aqui a mentoria, eu vou falar o nome e tudo mais, mas não estou fazendo jabá, propaganda nem nada. É simplesmente o material que eu consumi e sempre eu falo aqui para vocês. Eu dou opinião sobre aquilo que eu utilizo ou que eu utilizei. Se eu não utilizei uma coisa, eu não vou dar opinião, entendeu? Então a mentoria que eu utilizei, muitos já sabem, foi do Pedro Cook, né, e do Bruno Horn, do Mentor Concurso. Hoje em dia eles mudaram o nome, né? Mentoria Águia. E, cara, eu peguei a mentoria deles, como eu já falei aqui no vídeo, eu passei muito tempo acompanhando o Pedro lá no Instagram. Eles faziam os lançamentos das turmas, né? Aí eles liberavam aulas gratuitas ali e tal, para no final fazer as vendas, normal. Tudo tranquilo, isso aí faz parte do negócio deles. Então eu acompanhava aquilo tudo, cara. Eu consumi muito o conteúdo gratuito deles, cara. Eu consumi tudo, velho. Tudo, tudo. Então chegou uma época, 2023, eu fui fazer a prova da PM no Pará. Eu já estava estudando há muito tempo, eu tava muito tempo, muita experiência já mesmo, desde 2020. 3 anos aí de papiro já praticamente sem parar. Eu tava muito confiante, cara. Cheguei lá na prova, fiquei de fora por 2 pontos. E foi uma prova que eu lembro até hoje. Eu li as questões, eu falei, cara, isso aqui tudo eu já estudei, eu já vi isso aqui, só que eu não conseguia marcar nada com certeza. E aí foi mais ou menos na época, foi depois dessa prova que eu começou a surgir as notícias do concurso da Polícia Federal, né, que ia surgir antes da PRE, eu falei, vou focar na Polícia Federal. Aí eu peguei a mentoria deles e, cara, velho, na moral, foi o melhor investimento que eu já fiz estudando para concurso até agora. Não estou dizendo que é para você pegar a mentoria dos dois. Acompanhe o Pedro, acompanhe o Bruno, todo mundo sabe o histórico dos caras aí. Eles passaram na Polícia Federal lá em 2018, se eu não me engano, o concurso deles. O Bruno Horn foi o segundo colocado nacional. Cara, e os caras são bons, realmente eles são bons. Me ajudou demais, cara. E o mais foda na mentoria deles é que a gente tinha acesso direto a eles, né? Eles têm lá toda a comunidade lá e tal, que a pessoa troca ideia. E dava para mandar mensagem para eles e os caras respondiam a gente. Então eu tirei muita dúvida com o Bruno, conversei com ele, com o Pedro nem tanto, era mais o Bruno, né? Mas o Pedro também respondia. Tinha os mentores, os mentor lá, né? A galera que ajudava eles também lá, que dava suporte também, que era uma galera boa também. Então me ajudou muito. Aprendi a revisar, aprendi a extrair o melhor possível de uma videoaula, de um PDF. Estratégia de reta final da PF, cara. Os caras mandaram demais, entregaram pra gente lá uma estratégia muito boa. Eu utilizei ela. Não fui aprovado, mas não fui mal na prova, né? Foi a prova da PF mais difícil da história, né? Cargo de agente, se não me engano, foi 82 pontos, né? O corte. Quem tá aqui no canal há mais tempo deve se lembrar. E eu fiquei ali com 76, então foi muito proveitoso para mim. E lá eu aprendi a estudar. Lá na mentoria deles eu aprendi a estudar.
E desde o início lá, até uma das últimas aulas lá dos módulos deles é torne-se autodidata, né? Que é aprender a estudar e não precisar mais. Hoje em dia eu tenho acesso ainda à mentoria, só que eu uso bem pouco, eu fico dando uma olhada quando eles lançam materiais lá, complementares e tal, né? Mas hoje em dia eu já consegui seguir o caminho, né? Os caras pegaram na minha mão, me ensinaram e hoje em dia eu estudo. Então, cara, para mim funcionou demais. Não tô dizendo que para você vai ser igual. Já vi pessoas reclamando também, dizendo que não gostaram da mentoria e tudo mais. Aí entra naquela questão que eu falei, né? Expectativa talvez muito alta, o cara já era um cara safo, entrou lá achando que ia achar uma coisa, achou outra. Então eu não posso falar por ninguém, eu não posso falar pela experiência de ninguém aqui. Cada um vai ter a sua experiência. Se você entrar, entre, aproveite o melhor possível e saia lá com a melhor bagagem que você conseguir, entendeu? Então pesquisa antes, acompanha os caras têm muito conteúdo gratuito aí, vai atrás. Então a única mentoria que eu posso falar que eu utilizei que é boa é a deles. Existem outras aí, dezenas aí no YouTube, professores bons também. Então eu não posso falar delas, que eu nunca utilizei. Mas esse foi o meu relato. E eu vou parar por aqui, porque o vídeo já está muito longo. Acho que eu dei a minha opinião aqui de uma forma bem pontual. Espero ter te ajudado aí, se tá na dúvida. Então, se tu é iniciante, cara, eu aconselho sim. Se tu conseguir pegar um aí, não precisa pegar uma mentoria muito cara, não. E aí, o que tu consegue, pesquisa. E, cara, se for uma mentoria boa, vai te ajudar. Agora, se for uma mentoria ruim, só vai perder dinheiro. Essa é a realidade. Mas não generalize. Nada é igual, entendeu? Nada é preto no branco. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, já comenta a opinião de vocês. Quem quiser se tornar membro do canal, cara, não é mentoria não, mas é só uma comunidade. Sou concurseiro igual a vocês, estou estudando, estou no papiro aí todo dia. E a galera lá no grupo do WhatsApp tá muito focada, se ajuda muito, seja na questão motivacional, seja na questão do papiro, mandando questão lá pra gente responder, trocando experiências. Um ajuda a galera lá iniciante, chega com dificuldade de montar o ciclo, de montar um filtro de questões, o pessoal se ajuda. Tem gente lá muito experiente, mais experiente do que eu. Uma galera que uma porrada de gente lá que já é concursado, tá estudando para outros concursos, então talvez pode te ajudar, além de ter acesso aos meus resumos, pode mandar mensagem diretamente para mim, não sou especialista de porra nenhuma, mas estou estudando aí já há algum tempo, tive algumas aprovações, e então dá uma olhada aí, se tu quiser, o valorzinho é muito simbólico, dá uma olhada aí se tu quiser, entra lá, beleza? Quem quiser só adquirir meus resumos bisurados aí de forma isolada, o link tá na descrição do vídeo. Tem o CTB bisurado, português, informática, direito constitucional. São resumos que eu faço enquanto eu estou estudando para concurso aí. Valorzinho irrisório também, simbólico aí, beleza? Então, quem quiser e tiver interesse, manda mensagem aí. Pode perguntar aí nos comentários qualquer dúvida também, que eu respondo vocês, beleza? Mas é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Cara, vai estudar, vai papirar. Mantenha-se firme, tenha fé em Deus. Acredite aí no teu potencial. E nada está decidido, né? Então, vamos para cima e firmes na missão.